O Pedro Cardoso ficou doido? Não sei se vocês estão acompanhando, mas a semana passada minha timeline do Facebook estava alvoroçada por causa do Pedro Cardoso, do ator da Globo, né? Que era ator da Globo, que foi um ator que fez A Grande Família durante muito tempo. E agora ele está no Brasil para lançar um livro e ele abandonou um programa ao vivo da EBC por causa de uma greve dos funcionários da empresa, né? Porque estão fazendo greve, então ele chegou lá, ele disse que ele chegou lá e descobriu que eles estavam em greve, e também por causa de uns memes que o diretor da empresa compartilhou, ridicularizando a Thaís Araújo por causa de questões de racismo, né? Então ele chegou lá, se indignou com essa história, se indignou com a situação e, ao vivo, se levantou e foi embora, justificou porque estava indo embora e saiu. Uma pessoa que fala contra isso, eu não posso falar do assunto que eu vim falar aqui. Eu tenho imenso respeito por todos vocês que estão aqui, peço desculpas, eu vou me levantar. Em respeito aos grevistas, Pedro, eu vou embora. O Pedro Cardoso, ele já fez outros tipos de pronunciamentos, outros tipos de declarações controversas anteriormente. Recentemente, aí uns meses atrás, ele fez algumas declarações para uma TV portuguesa, falando sobre uma comparação entre o Brasil e o Portugal, né? Por que funciona as coisas em Portugal e no Brasil não funciona. E ele foi muito criticado na época no Brasil, ele foi muito achincalhado, porque disse que era, sabe, um vira-casaca, que estava lá em Portugal agora, usufruindo dos serviços públicos de Portugal, enquanto que no Brasil, sabe, devia ter, sabe, tudo privado, carrão e toda aquela luta pelo status. Mas, na verdade, é justamente isso que ele fala. Na verdade, quando você está fora, e isso eu falo por experiência própria, né, que eu já estou há 11, 12, quase 12 anos fora do Brasil, então você percebe quando você está fora, o que o brasileiro copiou um modelo, um ideal de prosperidade dos americanos, sem copiar o modelo ético dos americanos. Então, há uma luta para ganhar dinheiro, é uma luta para ascender socialmente, é uma luta para, sabe, adquirir poder, e ao mesmo tempo não há uma busca por um comportamento ético social, sabe? Por, sabe, você ajudar os outros, você proteger a sociedade, proteger o bem público, né? Porque o americano tem muito essa noção de que aquilo que está na rua, aquilo que é público, não é de ninguém. Você não pode ir lá destruir, você não pode ir lá depredar, você não pode destruir um banco de uma praça, você não pode quebrar as coisas, porque aquilo ali de todo mundo contribui para aquilo, todo mundo pagou para aquilo. O brasileiro não tem essa noção. O brasileiro, se é público, não é de ninguém, eu posso destruir. Então, se inspirou no modelo de prosperidade deles, de ficar milionário, mas ao mesmo tempo não se copiou o modelo ético, comunitário e social deles. E na Europa é um modelo totalmente diferente também, que é um modelo mais socialista, né, de bens e serviços públicos, coletivos, e que há altos impostos aqui, e as pessoas são responsáveis por isso. Então há um sistema de saúde eficiente, público, gratuito, muitas vezes, mesmo quando é pago, às vezes é acessível. Então isso aí há uma noção de que há certos serviços essenciais em que todos devem usufruir, não importando se você for rico ou pobre. O meu filho nasceu na Espanha, por exemplo, e aqui a gente não pagou nada para ter um acesso a um hospital excelente, sabe, uma coisa inacreditável, e com atendimento que é para qualquer um, não importa se você for um espanhol, se você for, sabe, um nativo, um local, se você é um imigrante legal, se você, sabe, está com documentação aqui, não importa se você é um imigrante legal, todos têm direito ao acesso à saúde pública, porque é um serviço fundamental e que não pode ser negligenciado. Quando ele for sobre esse tipo de perspectivas, né, sobre visões de mundo diferentes, porque aqui, né, a Europa tem um modelo social que, para os conservadores brasileiros, o pessoal da direita do Brasil, é um absurdo, quase um comunismo, né? Porque é muita coisa social, é muito serviço social, é muita assistência social também. Na Inglaterra, por exemplo, deixa eu pensar, na Inglaterra há muitos tipos de subsídios para as pessoas, de auxílio para as pessoas, se você está desempregado, se você está procurando emprego, se você, sabe, for pobre e não puder pagar aluguel, se você não puder pagar aquecimento da sua casa. Há muitos auxílios para as pessoas, e isso aí é algo inconcebível para um brasileiro conservador, um brasileiro de classe média que acha que quem está recebendo esse tipo de coisa é um parasita do governo. E esse é um modelo que você encontra em vários outros países também. A França possui também seus modelos assistencialistas, a Itália, até países mais pobres aqui às vezes possuem algum tipo de assistencialismo para uma redistribuição da renda, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida mínima e que possam ter decência e dignidade. Então é isso que ele falou, basicamente foi isso que ele falou, e que escandalizou alguns brasileiros. E mesmo antes de sair da Globo, mesmo antes de ir embora para Portugal, ele já tinha algumas opiniões que ia contra alguns dos princípios da profissão deles às vezes. Eu me lembro de uma entrevista que ele deu uma vez, acho que foi para o Sérgio Groisman, se não me engano, ou para o Pedro Bial, não lembro,
no qual ele falava sobre os paparazzi, né, sobre a invasão de privacidade dos atores. Ele falava, olha, eu sou só um ator, é meu trabalho, eu estou fazendo um trabalho ali, eu não quero que as pessoas fiquem se intrometendo na minha vida particular, não quero que elas fiquem, sabe, bisbilhotando na minha vida particular, porque isso não interessa. O que interessa é meu trabalho público, meu trabalho como ator, aquilo que eu faço para televisão, né. Isso também causou uma discussão no programa, porque havia um paparazzi lá e ele argumentou, né, o paparazzi argumentou que muitos dos clientes das fotos dele era a Globo. Era um programa de fofoca da Globo, revista de fofoca da Globo. Então, é um jogo de esconder e mostrar que quem está nesse mundo, quem está nesse ambiente artístico, faz parte sem querer ou querendo. Então, eu não vejo nada muito contraditório nas declarações do Pedro Cardoso. Eu acho que o fato dele não estar na Globo mais, o fato dele estar fora do Brasil, permite com que ele primeiro observe a realidade brasileira com um outro ângulo, sobre um outro prisma, que isso ajuda muito. Eu percebo que quando eu fui embora, eu era muito mais conservador no Brasil, e quando eu fui embora eu comecei a perceber as ineficiências do país, o que acontece aí, me tornei muito mais crítico do sistema brasileiro. E também percebi como certos modelos que seriam impraticáveis no Brasil, por causa da corrupção, funcionam muito bem em outros países e são muito dignos. É muito digno você poder ajudar uma pessoa que não tem condições a poder ter um tipo de decência, um tipo de dignidade. Eu concordo com ele nesse sentido. Eu acho que quando o país e as pessoas têm condições de ajudar as outras, não há nada de errado nisso. E é inaceitável a miséria, é inaceitável a pobreza extrema, que os cidadãos não tenham acesso a serviços públicos de qualidade. Não tem acesso a uma escola de qualidade, a uma universidade de qualidade, a um hospital de qualidade, porque realmente um país como o Brasil, que é muito rico, há muita riqueza aí, são muitos milhões de reais desviados para corrupção, para, sabe, comprar políticos, para fraudar licitações. Então, muito dinheiro que é desviado que poderia ser reinvestido no país e oferecer a vocês um país melhor onde vocês possam viver. Então, eu não acho que ele está doido, eu só acho que agora ele tem a possibilidade de falar sobre certas coisas que ele não podia falar antes, de uma maneira muito mais direta e muito menos restrita do que ele tinha quando trabalhava para a Globo. Agora que ele é um escritor, né, agora que ele está lançando o livro dele, ele pode, sabe, pôr a boca no trombone e criar uma nova imagem para si. Talvez essa imagem de um polemista, alguém que critica, alguém que questiona, e talvez seja uma nova imagem que ele queira para si. Todos nós, quando falamos publicamente, quando estamos diante do público falando, estamos criando uma imagem pra gente mesmo. Aqui, quando eu tô com vocês, eu tô criando uma imagem pra mim. Aquilo que eu digo, aquilo que eu não digo, cria uma imagem do que eu penso, de quem eu sou, daquilo que eu escrevo. Então, há muita coisa que eu não digo porque talvez escandalizasse vocês, há muita coisa que eu não digo porque acho que não é relevante. A gente trabalha com a imagem para que isso suporte aquilo que a gente faz e aquilo que a gente quer representar. Para mim, o fato de ele se levantar num programa ao vivo porque ele não concorda com a direção do programa ou o que está acontecendo dentro da emissora é totalmente válido. Não é a primeira pessoa a fazer isso na história. Há muitos artistas, há muitos escritores que às vezes fazem isso, simplesmente se levantam e vão embora porque não concordam com o que está acontecendo. Ou às vezes até um entrevistador está sendo ofensivo e a pessoa se levanta e vai embora. Recentemente vi um vídeo de um programa no qual o entrevistado estava sendo ofensivo e o entrevistador falou, olha, eu quero que você se retire, porque o que você está falando aqui eu não aceito. Y a mí me parece ofensivo lo que está haciendo, así que le queremos pedir que si va a estar con nosotros, que respete nuestra casa. Ok. Então isso é normal e eu acho que se ele pode fazer isso, muito bem para ele, se ele pode expressar as ideias dele dessa maneira, parabéns e que continue fazendo isso. Eu acho que é bom também você chocar os brasileiros com uma realidade diferente. Agora que ele tem essa outra perspectiva de morar no exterior e ver um mundo que funciona melhor do que o Brasil, vai dar uma nova perspectiva para ele poder expressar aquilo que ele pensa. Eu quero saber de vocês, se vocês viram essa polêmica envolvendo o Pedro Cardoso aí, ele indo embora do programa, ou ele comparando o Brasil e Portugal. Deixa no comentário aqui embaixo, me diga o que você pensa, o que você acha sobre isso. Dê um joinha se gostou desse vídeo, assina o canal se não ainda e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!